Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 22º episódio do Imóvel Insights. Meu nome é Antônio Carlos, diretor comercial aqui da DM Imóveis e estou aqui hoje com um convidado muito especial, Diogo Maldi, CEO da WV Maldi, incorporadora de Goiânia. E seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela presença, Diogo. E a WV Maldi hoje é uma incorporadora já bem conhecida, né, pelos seus lançamentos em Goiânia, mas é relativamente uma incorporadora nova, né, quando a gente vê hoje todas as grandes incorporadoras de Goiânia. Diogo, queria que você começasse contando como que foi sua trajetória no mercado. Você é engenheiro civil de formação. Como que foi a sua primeira experiência lá atrás, quando recém-formado, e como que foi a fundação da WV Maldi? Certo. Bom, eu gosto muito de contar a história nossa, né? Até pessoal e familiar, antes de contar, né, um pouco antes aí de contar a história da WV Maldi, porque a gente fala lá no nosso manifesto, né, na nossa história, que o nosso DNA é de engenharia, né? Então, por que a gente fala isso, né? Por que o DNA é de engenharia? Realmente, no sentido literal da palavra, que é o nosso DNA familiar que veio do meu pai, né? Então, desde pequeno ali você já... Desde pequeno. Seu pai. Exatamente, cara. Meu pai sempre teve... Né, meu pai é engenheiro civil de formação, sempre foi um cara de obra, de produção. Trabalhou em grandes empresas, depois abriu a empresa dele, sempre ele foi a parte, né, direta ali de obra, que tocou obra, e desde que a gente nasceu, você sabe como é que é engenheiro que toca obra, final de semana ele vai aonde? Visitar a obra, né? Uhum. E quando você está de férias ele leva para visitar a obra também, entendeu? Sim. Então a gente sempre acompanhou muito meu pai em obra. Lá em casa nós somos 3 irmãos, eu, o Vitor e a Carol. Eu sou o caçula, a Carol do meio, o Vitor é o mais velho, todos engenheiros civil. E todo mundo sempre teve esse DNA de obra, né? Sempre acompanhando meu pai. Então, lá na década de 80, né? Meu pai entrou na faculdade de engenharia civil, começou lá em Passos, Minas Gerais, depois transferiu para Goiânia. Quando ele começou aqui, e eu gosto... Esse dia eu estava conversando com os corretores, sabe? E estava falando para eles o tanto que venda, que relacionamento, que comercial, ele é uma base importante para qualquer negócio, para qualquer relacionamento, né? E meu pai, na faculdade de engenharia, ele arrumou um trabalho de representante de remédio. Na época, talvez era assim, eu gosto de analisar, hoje a profissão de corretor está muito em ascensão, né? E ela está se evoluindo muito, se profissionalizando, né? Isso é bacana. E eu acho que na época, pelo que meu pai conta, a profissão de representação de indústrias farmacêuticas, ela na alta, né? Ela era na alta, entendeu? Era mais ou menos o que a gente está vivendo hoje aí e com uma certa estabilidade maior, né? Que o corretor, eu lembro. Exato. Que você já tinha um nicho definido, era médico, então era você fazer ali os rótulos de remédios terem capilaridade, então... mas então você trabalhou nessa área, então? Não, meu pai. Ah, seu pai. Lá, estou falando lá na década de 80. Vamos falar por décadas, eu estou na década de 80 ainda. Então, assim, meu pai na faculdade de engenharia, ele fazia faculdade e trabalhava com representação de remédio, né? Com venda, fazendo relacionamento, conhecendo gente, né? E... num determinado momento, como todo estudante de engenharia, você tem que decidir se você vai concluir o curso e vai estagiar, para você realmente virar um engenheiro, ou você vai abandonar o curso, não tem outra saída, né? E ele, trabalhando como representante de remédio, falou, por mais que seja um bom emprego, eu tenho que sair, mas ficou aquela essência de venda, de aprender a conversar, de aprender a vender, de conhecer pessoas, né? E ele saiu e foi... Pegou a veia comercial ali, né? Sim, pegou ali nesse momento, e ele saiu e foi procurar emprego de estagiário, antes de formar. E ele conseguiu um emprego numa empresa que chamava, eu não sei se ela ainda está operando, mas foi uma das maiores empresas do Brasil, que era a Santa Bárbara. Mexeu muito aí com unidade Minha Casa Minha Vida, né? Ou na época não existia, mas era unidade econômica, né? Enfim. E ele foi trabalhar na Santa Bárbara. A Santa Bárbara era uma empresa mineira de Belo Horizonte e tinha uma regional aqui em Goiás, que ela era ali, tinha ali seus gestores ali, diretores que cuidavam dessa regional. Aí meu pai foi trabalhar com esses caras numa obra grande, né? Eram
conjuntos habitacionais lá no Guanabara, 1.000 e tantas casas, né? Enfim, tinha lá depois prédios lá no Jardim Goiás, San Regis, enfim, os primeiros prédios do Jardim San Goiás. Regis eu conheço. Então, foi meu pai que fez. E aí ele foi trabalhar nessa empresa, e quem que eram os chefes dele lá na época? Isso é bom. Era o Dr. Alain, Dr. Paulo Dyer e o Dr. Geraldo, né? Que são, o Dr. Alain e o Dr. Geraldo são os donos da Toctal, hoje, né? O Paulo da Tropical. Paulo Dyer não. Paulo Dyer era da Varre. Tá. Quando a Santa Bárbara saiu de Goiânia, esses gestores abriram uma empresa própria, que era a Varre Engenharia. Sim. Alain, Paulo Dyer e Geraldo. E eles contrataram meu pai já formado em engenharia, falou: Vanildo, você vai ficar aqui trabalhando com a gente. E nós temos obras para tocar aqui, 1.000 e tantas casas no Guanabara, você vai tocar essas obras, né? E parte também dessas obras nós vamos empreitar. Então meu pai era o engenheiro dali, era o gestor, e legal que a parte que era empreitada, que tinha que terceirizar para empreiteiros, os empreiteiros da época são grandes incorporadores de hoje. Acho que, enfim, era TCI, CMO, não lembro se tinha Dinâmica nessa época, como é que era, mas enfim, eram empresas também que, falando em 40 anos atrás, também estavam começando. Sim. Né? Então, década de 80, trabalhando na Santa Bárbara, depois Varre Engenharia, né? Já com o mercado de construção civil, né? Meu pai ficou até meados da década de 90 nessa área, depois ele saiu, foi trabalhar com outro tipo de obra, que era obra de estrutura metálica, numa empresa familiar, né? De um tio nosso. E, enfim, logo depois ele saiu, foi trabalhar numa empresa que fazia obras públicas de infraestrutura, e dali ele abriu, né, isso ali de 97 para frente, ele abriu a empresa dele e focou em obras de infraestrutura, principalmente saneamento básico. Então, trabalhando Sim. ali com obra para sanear, né, mas também depois entrou na parte rodoviária, né, alguma outra coisa de energia, né, e foi aonde, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades de você trabalhar para o governo, para o poder público, Sim. mas foi aonde ele prosperou, né? Onde ele construiu aí o patrimônio dele, enfim, a estabilidade que ele tem hoje, e acabou de criar a gente, vamos certo. Falar, né? Criando a gente aí com essa essência de engenharia. Então, já indo um pouco mais adiante, né? Eu, né, ensino médio com essa essência de engenharia, convivendo ali com meu pai, o meu irmão mais velho já estava, né, o Vitor já estava fazendo engenharia civil, a minha irmã do meio estava fazendo outro curso, que era farmácia, mas logo depois ela formou e foi fazer engenharia. Eu não fui diferente, eu já saí do Visão na época onde eu estudava, ensino médio, falei, cara, eu já sei o que eu quero fazer, vou prestar vestibular para engenharia, não tinha interesse nenhum em prestar vestibular fora. Você formou em que ano? Eu formei no final de 2014. Eu entrei na faculdade em 2010. Né? Então, assim, quando eu fui prestar vestibular para engenharia, eu já era muito convicto que eu não queria sair de Goiânia. Sim. Né? Eu tinha muito amigo que ficava falando, não, vou fazer fora, as melhores faculdades, isso, aquilo e tal. Só que para mim era muito inconcebível isso, porque eu já via que eu tinha um caminho de engenharia aqui. Sim. Já vi que eu tinha um caminho e eu sempre gostei dessa área empreendedora, sabe? Falo assim, que desde novinho ali, de Você certa forma, eu já visualizava alguma coisa ali, lógico que com muita imaturidade, mas já visualizava alguma coisa ali de, às vezes, querer ser dono, de fazer alguma coisa por conta própria e tal. Empreender. Né? Eu sempre tive dois gostos, né? Duas paixões, assim, era obra, engenharia e fazenda. Né? E eu olhava a fazenda, eu não me via trabalhando como um veterinário, como um zootecnista, trabalhando em alguma fazenda, eu não achava que era o que eu queria. Mas já na área de obra, eu me via trabalhando como um engenheiro. Mas também não me via trabalhando como um engenheiro... No dia a dia de obra. Né, funcionário. Era mais eu tentando fazer alguma coisa. E aí eu, convicto, prestei vestibular para engenharia, escolhi o curso. Em Goiânia, prestei na UFG e na Católica, não passei na UFG, passei na Católica, já fui para a Católica, né? E no primeiro dia de aula meu, eu falo assim, isso é um privilégio muito grande que eu tive, e principalmente nessa época, porque não é fácil arrumar bons estágios Sim. na faculdade, né? A gente acha que tem
obra sobrando, tem isso tudo, mas não é fácil, cara. Você cair ali na mão de uma obra boa, com um líder bom, numa empresa boa, você construir uma carreira, não é fácil. Sim. Né? Você pode até arrumar vários estágios, mas às vezes não, que vai te dar projeção para você seguir uma carreira. E eu tive esse privilégio, né? Porque meu pai, na época, tinha um sócio, né? Em outros negócios, que é o Arthur, da FR, né? E a FR é uma empresa próspera, antiga, né? Consolidada, muito eficiente, consolidada e tal. E por conta dessa proximidade, né? No primeiro dia de aula da faculdade, meu pai já falou, ó, vou te arrumar um estágio. Quer? Opa, quero, bora. Vamos fazer estágio. Foi lá para a FR. Fui trabalhar na FR, né? Foi num período ali curto. Qual obra? Era na obra lá? Então, cara, eu fiquei um comecinho só em escritório e tal, mas muito poucos dias, e fui para uma obra no Parque Amazonas, né, que era uma área que eu até tinha acompanhado antes de entrar na faculdade, o fechamento dessa área. Então foi outra oportunidade que eu tive, porque essa área era de um parente na época, e meu pai que interligou esse parente com a FR, por conta da proximidade dele com o Arthur. Então no dia a dia ali eu já vi a negociação de um terreno. Você vive essa experiência de negociação? Vivi, cara. Não, obviamente não na profundidade que é negociar um terreno, mas pelo menos escutando, né? Pelo menos escutando como que é de lá. Entendendo que para ter um prédio precisa primeiro ter um terreno. Sim. Que para ter um terreno você precisa conhecer o dono, você precisa negociar, você tem que chegar num valor. Qual eram as métricas da época? Viabilidade. Obviamente. Exato. Né? O que era aquilo? Por que estava falando de viabilidade? Por que tinha mais de uma reunião para resolver um negócio desse? Porque é normal, não é fácil você fechar um terreno. Então, pelo menos ali, de certa forma, eu tinha aquela... eu estava escutando Foi aumentando a mentalidade do negócio. Estava escutando aquilo, exatamente. E aí esse negócio viabilizou, a FR fechou esse terreno, eu entrei na faculdade, meu pai, o que vai ser lá? Vai ser um prédio. Estou com um filho aqui que está entrando na faculdade, tem como para arrumar um estágio para ele lá? Tem, vai começar ali a fazer stand, obra e tal, vamos pôr ele lá. E eu fui, cara, logo no começo da faculdade. Era uma obra de 3 torres, no Parque Amazonas, residencial Livre Buritis, 552 apartamentos, 52 mil metros de área construída, uma obra muito relevante na questão de tamanho e de velocidade. A FR sempre tocou obras assim, com uma velocidade, com uma cadência muito boa, sabe? Sempre produziu. Então, você vive muito intensamente ali. Isso era no ano de 2011, 12? Isso era 2010. 2010. O mercado estava aquecido, né, na época? Super aquecido. O mercado estava bombando. Né? Então, assim, eu lembro que lançou lá o livro, eu não sei o número, mas sei lá, vendeu 80%. Sabe, uma coisa assim, maluca. Agora também que eu lembro, talvez, era que o apartamento era 100 mil reais. 100 mil reais. Isso 2010. Cara, as plantas lá eram 54 metros quadrados. Tinha apartamento lá de 100 mil reais. 2 mil metros. 2 mil reais o metro. Bom, hein? Então, assim, era uma coisa 100, 120, né? Então era assim. Mas ele esse livro, o empreendimento hoje até quem tem lá, o pessoal gosta muito. Gosta, pegou assim, tal, revende bem. Aluga bem. Uma vez a gente tem uma cliente aqui que estava olhando um lançamento, parece que ela tinha uns 4 apartamentos lá de aluguel. Aí. E gostava. Achava bom. Ali tá bem. Assim, que era fácil, líquido para vender. Eu falei, eu vendo aqui na hora porque tem muita gente procurando. Não, eu lembro desse número. Apartamento comprado ali, negociado no pré-lançamento com a construtora, tal, com desconto especial, tal, 99 mil reais. Era o preço, né? Sim. Então, e aí, cara, fui trabalhar lá. Lá ficou aí, quanto tempo na obra? Fiquei 2 anos até entregar. 2 anos. E tive mais uma vez a oportunidade de lidar com gente boa, de ter bons líderes, engenheiro bom, aprender de obra. Sim. E aí, fazendo um parêntese, esses dias eu fiz uma apresentação para imobiliários de mercado e tal, e faltou ADM lá. Depois eu vou fazer outra para vocês. Contei um pouco da história nossa, e eu tinha comentado uma passagem dentro dessa obra, né, que a turma nossa lá do comercial falou, Diogo, você não pode deixar de contar essa história quando você for falar da sua história, o WV Maldi, enfim. Que foi o seguinte, eu cheguei lá na obra do Livre, e aí tinha aquele negócio seguinte, você tem que puxar saco do mestre de obra, que é o mestre de obra que vai te
ensinar ali o macete do negócio mesmo, ele que está no dia a dia. Então, você quer ser um bom engenheiro, aprender, você tem que estar colado no médio de obra. Sim. Beleza, cheguei lá, seu Zé Raimundo. Raimundo, sou o Diogo, tal, sou estagiário. E médio de obra, normalmente, ou ele odeia o estagiário, ou ele ama o estagiário. Não tem meio termo, não. E aí, ele já olhou, beleza. Vixe, o cara é meio fechadão, né? Mas vou entrando devagarzinho dele, vai, sabe? E aí, cara, conversou comigo e tal. Aí na segunda semana eu indo pra fazenda, falei, ó, vou levar uma leitura de presente pro seu Zé Raimundo. ele tem que ficar mais simpático comigo, ensinar, tal, vou chegar lá, vou levar uma leitura pra ele. Cheguei e tal, uma leitoinha lá na fazenda e tal, o peão lá matou, tal, trouxe, levei uma leitura pra ele. Aí ele entreguei e tal, no outro dia um encarregado trabalhar lá, falou assim, Diogo, quanto que é a leitura? Eu falei, uai, por quê? Não, porque eu e o fulano queria comprar, mas a gente queria só uma banda, cada um uma banda, você traz a leitura, mas você corta ela no meio, tem como? Aí a gente divide, você vende ela pra gente? Eu falei, tem. Aí eu falei, semana que vem eu arrumo essa leitura pra você. Aí lá em casa tinha uma leitura e tal, arrumei, tinha a banda lá. Eu falei, agora tem que pensar no preço, né? Aí eu falei, vou dar para eles e tal. Beleza, a hora que eu cheguei lá na obra e tal, a hora que eu tava chegando com a leitor, o outro falou assim, Diogo, quanto que é leitor? Eu quero leitor também. Eu falei, rapaz, esse mercado de leitor deve dar bom. E aí eu falei, uai, tem que pôr preço nisso aqui, né? E na época, era R$10 o quilo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, R$10 o quilo. Tá, fica bom? Fica. Então tá, tinha uma padaria na frente da obra, eu falei, vamos lá na padaria, tem a balança lá, a gente pesa e tal, e vocês me pagam, beleza. Aí fiz a bandinha lá, outro dia cheguei lá, ô Diogo, eu quero um leitor também, vê lá pra mim trazer tal, você deixa eu pagar no dia do pagamento? Deixa, tal, ô Diogo, tal. Quando vê, vendeu. Resumindo, eu virei um grande vendedor de leitor, e dentro da obra, foi uma obra que chegou a ter 250 funcionários trabalhando lá, para falar com o terceiro, deve ter chegado a 300. Eu gosto de falar isso porque aí foi o meu primeiro contato com venda, entendeu? E não só vender, mas relacionar com as pessoas e principalmente criar um ciclo, né, de relacionamento, que é muito importante. Com certeza. Eu era o cara, um estagiário, que eu conhecia todos os funcionários da obra, eu sempre fui comunicativo ali e tal, além disso tinha a questão das leitoras, então eu convivia com eles ali, conhecia todos, eles me conheciam, até hoje eu ando em obra, esse dia eu fiz uma visita técnica numa outra empresa, eu tava lá, o cara, eu tava trabalhando com você lá no livro, pô, tem 15 anos isso. Sim. Então, fiz esse relacionamento. Financeiramente, eu lembro que o salário mínimo, se eu não me engano, era R$570. Era fácil eu tirar o dobro do salário vendendo leitor. E vendendo, fiz esse relacionamento. Acho que assim, foi uma grande escola para aprender a vender também, para ter esse relacionamento comercial, esse tino comercial, sempre gostei disso. Fiz minha renda a mais ali naquele momento, né? Meus amigos, eu lembro que a gente saía assim, eu recebia tudo em dinheiro, né? Eu ia sair ali com os meninos que estavam com dinheiro ali. Aí falava, agora o Diogo, os outros passava cartão, já tinha cartão, eu saía e tirava um bolinho de dinheiro, falava, cadê o pacotinho de dinheiro? Minha moeda era aquela ali e tal. E assim, foi uma experiência que você levou para a vida. Foi uma experiência muito boa, né? E aí fiquei 2 anos ali, a gente, né, eu saí um pouco antes de fazer a entrega final mesmo. Sim. Na obra. Mas já saí para ir para outra obra. Aí nesse momento eu saí para ir fazer uma obra de infraestrutura já na empresa do meu pai, né? Eu fiquei, era para fazer ali a ciclovia, a reforma da ciclovia e da rodovia dos Bombeiros, né, de Goiânia para Trindade. Fiquei lá 1 ano, né, tocando isso aí participei de algumas obras de saneamento paralelo a isso em Goiânia e tal, entendi um pouco ali de obra de infra, de saneamento, de obra rodoviária. E aí, depois desse ano, eu voltei para a FR, né, e já fui para trabalhar no Orion. A FR tinha acabado de lançar... Mas era obra mesmo ou parte administrativa? Não, obra. Obra. A FR tinha acabado de lançar o Orion, tinha sido sucesso, né? Hora 2014, 13. Final de 2013. Então, 2014, né, eu entrei lá para começar a obra, uma obra muito relevante, né? Eu fui agraciado aí com essas oportunidades. Sim. Né?
Lá eu já não vendi leitor, mas eu já tinha aprendido uma parte, né, de venda. Então, enfim, fui trabalhar lá. E aí eu fiquei lá até formar, né? Formei no final de 2014, fiquei lá 1 ano e meio mais ou menos na obra do Oro. E foi uma puta de uma escola. O Oro, na época, era o maior, né? Cara, era o maior do Brasil na época? Eu acho que assim. Tinha não sei, esse negócio. mas em áreas, né? Eu lembro, o Oro, se eu não me engano, são 125 mil metros de área construída. Muito grande. Eu acho que assim, cara, o WTC não tem isso. Poucos complexos aqui teria, acho que não chegaria perto disso. Então, assim, é a maior obra, acho que, de Goiânia até hoje. E em nível de complexidade, nós estamos falando de um hotel, nós estamos falando de um prédio comercial, nós estamos falando do hospital, nós estamos falando de um shopping, nós estamos falando de um prédio de estacionamento para cima e para baixo. Então, assim, é um negócio que diferente. É fora da curva em qualquer situação, sabe? No mundo, não é aqui. Então, e de novo, com bons líderes, né? Convivendo, entendendo, vendo as dificuldades. Então, mais uma escola, né? E aí eu fiquei até formar, né? E aí, final de 2014, quando eu formei, eu fui conversar lá na FE e tal, e eles me propuseram ficar como engenheiro trainee lá no Oro, porque ainda tem mais 3 anos de obra. Sim. E aí, cara, foi aquela hora, Tobias, que você tem que escolher. Sim. Porque se eu aceitasse o emprego, era bom. Era uma boa oportunidade, era um bom salário. Era um bom salário, uma obra bastante que ia me dar uma bagagem técnica fantástica, assim, né? Eu ficar até ali. Era uma puta de oportunidade que, assim, qualquer um ia falar, você tá pensando ainda, você é doido? Só que, por outro lado, você vai criando responsabilidade, você vai criando vínculo, você não sai daquilo, sai do emprego, vai para outro. Ou eu tinha que escolher empreender, ou eu tinha que escolher empregar, ser empregado. Ou me empregar, ou empreender. Sim. E aí, cara, eu já lembrei um pouco lá de trás. Eu falei, cara, já tem tempo que eu tô pensando assim, eu não sou muito bem mandado, sabe? Eu tenho que arrumar um trem pra eu fazer, assim, não dá pra, né? Precisava de uma coisa mais dinâmica e tal. Eu falei, vou abrir uma empresa. E decidi, formei, falei, agradeci a oportunidade lá com a FE, falei, ó, não vou ficar. Colei grau no final de março, no começo de março, acho que ali em abril eu peguei 2015. Em abril eu peguei meu CREA, né? E chamei meu pai e falei, ó, eu vou abrir uma empresa. Vai fazer o quê? Caçar serviço. Que tipo de serviço? Construção civil. Mas tentar arrumar algum negócio aí para fazer prédio, para fazer mercado imobiliário, casinha para vender, não sei. E meu pai, cara, tava na obra pública. Quem está em obra pública um dia quer sair. E para você sair, você tem que pensar num segundo negócio. Sim. Então, para ele, falou, ó, beleza, eu entro de sócio aí, quando precisar dos aportes aí, a gente estrutura para fazer, dentro das oportunidades que tiver, a gente avalia e tal. E mete a cara, vai tentar. Mais ou menos foi esse o contexto. A conversa primeiro. Peguei meu CREA lá em final de março, dia 15 de junho de 2015, saiu o registro do contrato social da WV Maldi e o CNPJ. Foi quando ela foi aberta, né? O nome WV Maldi foi uma homenagem a meu pai e minha mãe, W de Vanildo, V de Valéria e Maldi do nosso sobrenome, né? Sim. Então, foi isso. Mas a primeiro momento, então, não era assim, você não tinha essa mentalidade da incorporação? Tinha. Tanto é que ela chama WV Maldi Engenharia e Incorporações. Já foi registrado o contrato social com esse nome. Então, engenharia porque era a nossa essência e fazer obra. E incorporações porque a gente queria incorporação. Só que o mercado de incorporação não é assim e você tem uma incorporação. Sim, é um processo. Mesmo que você tenha o dinheiro. Sim. É um mercado que todo mundo sabe que precisa de capital. Não se faz uma incorporação sem ter capital, né? Pelo menos o básico. Sim. É lógico que você tem aí as ferramentas de alavancagem para você tocar o negócio. Sim. Mas o básico ali, de alguma forma, você tem que ter. Seja via investidor, seja via sócio, enfim, você tem que ter uma grana, né? Então, aí, resumindo, 2015, fundou a empresa. E aí foi você já atrás de negócio. Já para incorporar.
correr atrás de negócio. Que o primeiro que vocês têm em Goiânia é o Uptown. O Uptown. O Uptown lá no Com a Jardim Inovar. Europa, com a Inovar. E aí, cara, como é que foi? 2015 foi correndo atrás de negócio. Vocês são vendedores, Sim. vocês correm atrás de negócio o dia inteiro. E quantos não você recebe para levar um sim? Sim, demais. Então, isso é normal, é igual para todo venda. mundo. Todo negócio é assim. Então, Seu foco ali era na busca de parceria ou formar a área mesmo? Os dois. Área, os dois. Os dois. Parceria, área, entrar num negócio. Sempre fiquei atento a isso, né? E buscando por quê? Porque eu tinha um sócio investidor. Um sócio investidor que não é bobo. Ele investir se o negócio fosse bom. Se não fosse, não ia entrar. Sim. Então, eu precisava estruturar um negócio que faria sentido para a empresa entrar. Voltar para o mercado imobiliário. Esse era o objetivo. Agora, enquanto você não arruma isso, você tem que comer, né, Tobias? Você tem que... você tem que pagar a conta. Tem que ter, pelo menos poder ir no boteco, tem que ter um dinheiro para pagar alguma coisa. Então, assim, enquanto eu fazia isso, cara, de prospectar negócio e área, cara, se eu ficava olhando, cara, se aparecer uma reforma para fazer, eu faço. Se aparecer uma venda para eu fazer, eu faço a venda para ganhar comissão. Eu sabia já como é que funcionava isso aí e tal. E fui fazendo, e fiz algumas. Fiz venda, ganhei comissão, arrumei área que não serviu para mim, mas apresentei para outra e ganhei uma beiradinha. Então, fui me virando nesse ano de 2015. Até que chegou em 2016, final de 2015, apareceu uma obra para a gente fazer. Falei, cara, vamos fazer a obra, temos que girar, obra é obra, nós somos WV Maldi Engenharia e Incorporações e vamos fazer a obra. Apareceu uma obra que era construir a primeira unidade do Colégio Arena, era a fundação do Colégio Arena, que era um cursinho, não era nem colégio ainda, né? O meu primo, que era o fundador lá, que é o fundador lá, tal, ele me chamou e falou, nós vamos fazer um cursinho, precisamos construir as salas, a unidade e tal, você não quer construir pra gente? Não, vamos prospectar um imóvel que tem uma localização boa para o público que a gente quer atingir, e aí você constrói e tal. Eu falei, beleza. Isso foi final de 2015. No mês de 2016 nós começamos a obra, né? Eu fiz lá aquele orçamento e tal. O orçamento tinha engenheiro, suprimentos, administrativo, mestre de obra, tinha todo mundo lá, e tudo era eu. Aí fazia tudo. E aí foi uma obra bacana, a gente conseguiu ali com taxas, né, ganhar um dinheirinho e tal, e eu fui sobrevivendo. E aí apareceu em 2016 a oportunidade de fazer o primeiro negócio, que foi o Uptown, né? Eu tinha ali um relacionamento com a Inovar, com o Romeu. O Romeu me chamou, falou, Diogo, ó, tô vendo aí que você está procurando negócio e tal, nós temos 2 negócios aqui que tá em desenvolvimento, e se fizer sentido para você entrar no negócio, a gente vai vender aqui um percentual dele, custa tanto, esse percentual, tem que pagar à vista, dali para frente tem aporte, você tem que aportar, nós vamos lançar um loteamento e nós vamos lançar um vertical lá no Jardim Europa, né? Eu falei, beleza, olhei o valor, falei, pô, não tem isso aqui, né? Chamei meu pai, falei, ó, e aí? Tá aqui a oportunidade de investimento, acho que esse aqui é boa, tá aqui os números e tal. Meu pai falou, beleza, apresenta lá pro Jackson, que é meu sócio também e tal, se ele concordar, a gente entra nesse negócio aí e tal, beleza. Fui lá, apresentei, conversamos, deu certo, fizemos essas 2 sociedades com a Inovar, foi um loteamento, foi o Uptown. Loteamento aonde? Em Aparecida de Goiânia. O loteamento depois a gente até abortou ele, não fizemos, né? Mas o Uptown seguiu, então final de 2016 acabou ali de acertar e desenvolver o Uptown, a gente na sociedade. Começo de 2017, né? Já começou ali a terreno, construir stand de vendas no terreno, foi nós que construímos stand, foi uma obrinha ali que a gente fez, né? E lançamos o Uptown em 2017, 20 de maio de 2017. E teve uma passagem interessante. O Uptown é 2 torres com comercial embaixo, né? Exatamente. 2 torres, 290 apartamentos e 17 lojas embaixo. Empreendimento que é um... Essas comercial, essas lojas, vocês comercializaram? Não, a gente tem elas até hoje, elas estão alugadas, né? Renda passiva. Renda passiva, exatamente.
Foi interessante o lançamento do Optal. Vocês vão lembrar aí que o impeachment foi em 2015. Foi. Né? Acho que foi isso mesmo. O mercado em baixa, né? E o mercado vinha de uma baixa. A economia do Brasil vinha de uma baixa. Dilma. Né? Então, distrato, né? Não existia a lei do distrato ainda, né? Aquela quebradeira geral, as incorporadoras, os números tudo lascado, todo mundo, né, super apertado, caixa comprometida, enfim. E o mercado ruim, não tinha comprador. Sim. O comprador estava retraído, estava com medo, né? Não tinha lançamento também porque o incorporador estava fodido, né? Então, como é que fazia? E aí... Medo de lançar e não vender, né? Pensa, aí você para pensar, eu em 2015 e 2016 prospectando negócio de incorporação, é doido. É doido. Você não está vendo o que aconteceu com o mercado imobiliário? Não, acabou de ter distrato, tá todo mundo quebrando, você quer entrar nisso aí? Então assim, mas vai melhorar. E eu participava, talvez lá do Sinduscom. Desde que eu entrei na faculdade, eu entrei para o Sinduscom e junto com o Rafael Rocha, nós fundamos lá o Sinduscom Jovem. Então eu vivi muito também essa parte empresarial do Sinduscom. Convivi muito com esses incorporadores ali, tive a oportunidade de ter boas conversas com eles ali. E ali, cara, foi a hora que eu fui tendo certeza que, cara, eu quero ter uma incorporadora, eu quero ser incorporador e tal. E eu sabia que o negócio era cíclico. E eles sempre foram muito otimistas, mesmo nas baixas, cara. E a gente tem que ser mesmo, porque a gente tem que saber que assim, negócios passam, empresas ficam, e às vezes a gente tem que passar por um negócio ruim para vir um próximo bom. A gente tem que ter ali bons controles, tal, e conseguir sobreviver a isso. Então, eu entendia que o mercado ia melhorar. Então, não era tão doido assim, não. Eu convivia tal e sabia que o negócio ia melhorar, né? Enfim, e queria aquilo, né? Já tinha tido outras crises. A gente tinha tido a marolinha, né? Nós tínhamos a bolha. 2008. Então, saiu dela, explodiu, deu um boom. Ela foi também o fim do mundo. Depois, mas foi só uma marolinha aqui, né? Então depois teve aqui então, cara, passa, né? E eu indo atrás. Por que 2017 foi o ano de lançamento do Optal? Porque a Dilma saiu, o Temer assumiu e o Brasil respirou. Lembra? As reformas. Começou as reformas. Falando de reforma, o plano reformista do Temer. O Brasil vai mudar, nós vamos melhorar. Então pode animar, vamos fazer negócio, vamos comprar, vamos vender, né? E aí a gente, todo mundo naquela alegria que o Brasil estava melhorando. Então, vamos lançar. Podemos tirar o Optal do papel, vamos lançar ele em maio de 2017. Cara, tudo certo. Empreendimento redondinho. Na semana do lançamento, se eu não me engano foi dia 17 de maio, vocês podem confirmar aí depois, mas teve o Joesley Day, né? Que foi aquele áudio do Temer com o Joesley lá, JBS, aquela confusão e tal. Cara, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Para quem tava vindo de uma Dilma, do impeachment e de mensalão e de petrolão e daquela confusão que o Brasil tava vindo, saiu um áudio do presidente que era a nossa salvação, que era reformista, que ia mudar o Brasil. Sai um áudio dele com o cara lá, o Brasil vai pro buraco de novo. Foi um balde de água fria na economia, né? E a gente com o lançamento 3 dias depois, cara. E aí, bicho? Sabe aquele boca amarga de falar, cara... Lança ou não lança? Lança ou não lança, mas não tinha jeito, não podia nem pensar nisso, cara. A Adão Imóveis estava toda mobilizada, que foi quem lançou lá para nós, o stand estava pronto, o meeting já tinha sido feito, né? Naquela época fazia o meeting presencial, no terreno, com stand... 40 dias para as imobiliárias trabalharem, tinha um tempo, né? Não era essa loucura que está hoje, que o corretor está num outro meeting falando do empreendimento antigo, que foi uma semana atrás, enfim. E, cara, não tinha jeito de recuar. Não tinha jeito de recuar. A gente tinha que seguir. E rezar. Trabalhar muito e fazer o negócio, né? Então, lançamos. O sábado e o domingo do lançamento choveu o dia inteiro. Sério, assim, cara, na minha vez mesmo que é para dar errado, vai. Então, assim, só que não deu errado. Aos trancos e barrancos, e o medo e tudo, cara, mas com muita fé e energia e trabalhando,
nós ainda vendemos, eu tenho aqui anotado até hoje, nós ainda vendemos 114 unidades no final de semana, né? Caíram lá algumas unidades, mas ainda conseguimos fazer ali 30%, 35% de venda. Para um negócio que assim, poderia micar, né? Que é a coisa maluca, né? No cenário doido. E, cara, foi funding super complicado. Foi uma época que, por conta do distrato, estava todo mundo esfolado, inclusive banco. Crédito difícil, juros complicados, né? Então, assim, nós fomos tocando, né? Ali caixa apertado, né? Na época que fomos financiar, a gente achava que ia financiar para tocar ali 15% de obra e depois o banco entrar, tivemos que tocar até 30%, porque senão o banco não entrava, porque a venda também não estava lá na altura igual o banco queria e tal, mas fomos ali just in time, né? Resolvendo um problema por dia, e foi um bom empreendimento, né? E ali, né, tocamos 2017, 2018, eu já comecei a prospectar novas áreas, já tinha um uptown para mostrar, lançado, tal, já não era só a WV Maldi sonhando em fazer o empreendimento, já era a WV Maldi que já tinha pelo menos um empreendimento, né? E aí a gente foi prospectando novos terrenos, né? Até que, né, em 2019, né, eu tinha uma negociação de terreno avançada e tinha uma outra fechada, né, no meio de 2019. E começamos a desenvolver produto, né? No auge, desenvolvendo, 2019, 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Covid-19. Aí vocês já tinham lançado o segundo ou não? Não, eu estava indo para o segundo. Estava indo para o segundo. Aí eu falei, cara... O Uptown entregou... O Uptown entregou em 2021. 2021. E... Aí veio a pandemia, aquele primeiro mês. Cara, a gente tocando a obra do Uptown e eu já olhando o land banking, já olhando outros negócios, né? Então, 2018 nós começamos a obra do Uptown, 2019 eu já tinha terreno fechado, né? Desenvolvendo e tal para lançar em 2020. Chegamos em 2020, pandemia. Outro balde de água fria. Puta que pariu, com terreno fechado, tô desenvolvendo projeto, fazendo tal, como é que eu vou lançar isso? E aí, cara... Você fala, mas fazer o quê, né? A pandemia é igual para todo mundo, vai dar certo, o negócio vai fechar e tal, vai funcionar, vamos tocar. E fui tocando, foi o máximo pode acontecer é ter que segurar, mas se eu segurar, todo mundo vai segurar, ninguém vai lançar, então vamos tocando. Não vamos engessar o braço antes de quebrar, não, vamos tocando. E aí fui tocando, fomos tocando. Chegamos ali no meio de 2020, o projeto do Sorro, que era o que estava ali em pauta para a gente lançar, estava pronto, aprovado, RI em andamento, poderia lançar ali agosto, setembro, só que com pandemia, meu amigo, quem é que tinha coragem, né? Mas, não sei se vocês vão lembrar, a curva de mortes começou a diminuir ali no final de 2020, em outubro, deu aquela baixa da curva, o Brasil animou. Foi. E aí o Brasil animou com aquele sentimento do seguinte, o mundo vai acabar, eu tenho que fazer tudo que eu posso fazer agora, comprar tudo que eu tenho para comprar agora, que senão vai acabar, não era? Foi. O mercado imobiliário acelerou. O mercado imobiliário acelerou. E aí, bichão, eu falei, vamos embora, vamos soltar o Sorro. E começou o Selic descer e tal. Dia 11 de novembro de 2020, nós lançamos o Sorro na T8, no setor Bueno, e vendemos 80% no lançamento. Com meeting online, com stand com máscara, né? Né? Aí esse empreendimento foi só vocês não tiveram, sim, tiveram investidores parceiros, mas não foi esse aí foi o primeiro que vocês foi o primeiro que a gente fez ali, né, tocando toda a gestão de incorporação, carteira, obra, e a gente tinha a Trinos lá como sócio, foi um dos primeiros negócios também que a Trinos entrou, né? Ela entrou ali na reta final quando a gente foi lançar. E aí ela entrou e assim, porque também ela estava acreditando que o mercado imobiliário ia dar uma reagida mesmo com pandemia, né? E realmente estava aquecendo, né? E lançamos o Sorro e tivemos um excelente êxito nas vendas, 80% vendido, né? E bora, deu certo, né? Vamos lançar. E a gente tinha outro produto já em desenvolvimento, praticamente pronto para lançar também, que era o Maestro, na Rua 22, no setor oeste. E aí o Maestro acabou a gente segurando, primeiro para não lançar junto com o Sorro, e segundo porque também
tínhamos a dúvida ali de pandemia também e tal. Falou, vamos lançar o Maestro ano que vem. Aí, beleza, Sorro lançado, sucesso e tal. Muita gente tinha lançado também, sucesso, né? Vamos lançar o Maestro, 2021. Cara, chegamos em março de 2021, fizemos o meeting online do Maestro. A hora que a gente acabou o meeting e tal, vamos começar os treinamentos das equipes de venda. Tinha relaxado, né, o Brasil, a curva de morte tinha caído, o brasileiro tinha relaxado, não estava usando máscara, estava aglomerando, veio carnaval, aglomerou, a curva de morte, puf, subiu. O que o governo fez? Segunda onda. Lockdown. O que a gente estava no lockdown? Começando o treinamento das equipes de venda, depois do meeting. Como é que faz treinamento de equipe de venda com lockdown? Distância. E mostrar para o cliente. Aí, meu amigo, foi o Maestro. E, enfim, o Maestro não largou tão bem por conta disso também, assim, desse problema de lockdown ali em 2021. Mas depois performou, foi bom que a gente conseguiu subir preço, né? Que essa é a altura, tudo subindo também, né? Com material de construção. Tudo subindo, aquela loucura. O Sorro a gente preocupadíssimo, porque já tinha vendido no preço ali antigo, sem saber como é que ia ser obra, tal, tentando fazer essa gestão. Mas saiu, né? E assim, eu acho que... E de lá para cá, hoje vocês estão com... Aí vocês estão com... Tiveram 6 lançamentos já? 5 lançamentos. 5 lançamentos, né? Com esse... Foi, em 2021 lançamos o Maestro. Depois a gente ficou aí 22 e 23 sem lançar. Mas por uma causa nobre, que era um desenvolvimento de um projeto muito complexo, né? Que foi o Promenade. Mas o Promenade foi 2023. 2023 vocês lançaram. 2023. Nós, na verdade, ficamos só 2022 sem lançar. 21 nós Então, onde surgiu o Promenade? É interessante, assim, que é um projeto bem diferente de todos, que é um projeto único, né? Assim, exclusivo de Goiânia. Como que surgiu toda a ideia ali de trazer um hotel, né? De luxo? Cara, o Promenade, ele começou em 2018. A primeira conversa. Lógico que nem se falava em Promenade, mas o primeiro terreno que nós negociamos foi em 2018, que a gente começou a conversar com os terreneiros, que era o terreno onde era o Spa no Nindô, ali no setor marista. Mas negociação travada, tal, complexa, uma família que era dona, tal. E aí ela foi demorando. A gente consolidou ele ali em 2020, 2021, se eu não me engano. E aí a gente tinha um terreno ali na Mário Bittar com a 15. Era um terreno de 1.000 e... Vocês fecharam o terreno ainda sem saber qual seria o tipo de produto? A gente não tinha fechado o terreno todo. Né? A gente tinha quase 2.000 metros na Mário Bittar com a 15. Na parte de baixo, que ia na T9, era um imóvel comercial. Sim, um restaurante lá. Tinha um restaurante, tinha uma loja de roupa, tinha né, uns outros negócios lá de escritório e tal. Mas, por coincidência, eu estava na casa, né, de uns amigos, e aí conversando com eles, né, falando de negócio, tal, de área, disso, daquilo, tal. Eu falei, com a Ana Flávia, Flávia, tá uma área ali na Mário Bittar com a 15, nós vamos lançar lá. Mas eu tenho um imóvel ali perto também da minha família, tal. Onde que é? Na 15 com a T9. Mas qual imóvel? Tem um restaurante e tal. Aí nós descobrimos, coincidentemente, que nós éramos vizinhos de área, né? E aí eu falei para ela falou, Diogo, eu tenho interesse nesse negócio aí, quem sabe? Eu falei, vamos juntar os terrenos lá e fazer um terreno então grande e vamos desenvolver um negócio bacana ali. E aí a gente formou o terreno grande mesmo, de 3.000 e tantos metros, né? Aquela cabeça de quadra, e entendemos ali que o negócio ia ficar grande, buscamos um terceiro sócio que é a Jaule, né? E aí um dia a gente sentou numa mesa, né? Eu falei, gente, nós temos agora um terreno no setor marista. Excelente localização. Excelente localização, com aptidão para qualquer coisa. Quer fazer residencial de tamanhos acima de 200 metros? Tem. Abaixo de 200 tem. Compacto? Tem. Comercial, salas? Tem. Ele tinha qualquer aptidão, né? Sim. Uma cabeça de quadra, marista, do lado do Einstein, do Orion, acesso, principal avenida, né, que liga ali eixos de Goiânia, que é a T9,
né? Na 15 que liga o Marista no Oeste. Então, lugar de passagem e tal. Falou, nós temos que definir agora, antes do projeto, qual rumo nós vamos seguir. Se nós vamos fazer um projeto para marcar a história de Goiânia, igual foi o Orion, né, igual estava lá saindo do WTC, para fazer um negócio. Ou se nós vamos fazer ali um feijão com arroz, um comum ali, para só ter velocidade de venda ali e ser mais um empreendimento com volume e pronto. E aí foi meio de consenso, os sócios falarem, não, um terreno desse aí pede um desenvolvimento especial, né? E aí a gente começou a pesquisar o que daria para trazer de novo. Desde uma comunicação de marketing até uma marca, até uma gestão, até um serviço, o que poderia agregar valor, arquitetura, arte, gastronomia, como é que funcionava grandes terrenos que tinham complexos mixed use, como é que tinha neles. Então a gente começou a pesquisar isso, Miami, São Paulo, Rio, outras metrópoles aí que tinham esse tipo de empreendimento, e aí a gente começou a unir essas pontas. Sim. E é o que eu falo, cara, seja vendendo leitoa, seja vendendo remédio, seja vendendo apartamento, cara, a hora que você está conversando, você está relacionando, as coisas vão aparecendo, as ideias vão surgindo, e você nunca pode deixar de conversar. Às vezes num lugar menos esperado, você aborda um assunto e alguém te dá uma ideia ou tem uma solução para você. Da mesma forma que você prospectou a área do lado, né? Eu tava dentro da piscina. De maneira informal. Tava dentro da piscina tomando, sei lá se era cerveja, se era vinho. O relacionamento. Mas o fato é que conversando, sim, surgiu uma área para juntar para fazer um complexo igual o Promenade, né? Então, aí a gente foi buscando, né, entendendo que se lá em São Paulo a JHSF com o Fasano fez uma parceria legal, será que a gente trouxesse o Fasano fazia sentido? Mas se tivesse outro Fasano, mas o Fasano é da JHS, mas tem outra marca, o que a gente pode trazer? Né? Vamos trazer só arquiteto, mas e serviço para o empreendimento e tal? E aí a gente foi começando a buscar respostas para essas dúvidas e foi quando foram aparecendo as oportunidades. Surgindo. Entendeu? Andando, conversando, viajando. De empreendimento imobiliário, aí vocês trouxeram o Emiliano, né? Foi. E aí a gente conversando com a empresa de marketing que a gente contratou em São Paulo, eles estavam fazendo um projeto para o Grupo Emiliano, ficaram sabendo que o Grupo Emiliano tinha um projeto de expansão com a marca nova que seria o primeiro Tech Boutique Hotel, né, do Brasil, que eles queriam levar isso para coexistir com empreendimentos imobiliários relevantes em capitais, né? Que a ideia era levar um por capital, que precisava estar bem inserido, que precisava estar inserido num complexo onde faria sentido ter um hotel, que tem localização, acesso, enfim, tudo que o Promenade tinha naquele momento. Aí a gente conversou, a gente explicou para o nosso marqueteiro lá na época o que era a área do empreendimento, o que a gente estava pensando em fazer e o que a gente podia buscar. E ele falou, vou apresentar para vocês um projeto de expansão de um grupo aqui de São Paulo, que é o Grupo Emiliano, que é uma marca fodida, que está no Rio de Janeiro, que é um dos hotéis boutiques mais renomados do Brasil. Sim. E vai fazer sentido para o projeto de vocês. E aí a gente começou a conversar com o grupo, lá com o Gustavo Filgueiras, que é o CEO lá do Emiliano. E, cara, a hora que ele foi entendendo onde é a área, vamos lá em Goiânia, a hora que ele foi vendo onde a área estava inserida, aí fez todo sentido, né? E aí tem uma parte também de gastronomia, né? Promenade, por que chama Promenade? Primeiro porque, traduzindo a palavra Promenade, é um passeio, né? Você sai de um ponto A para um ponto B, passando ali, né? Fazendo um passeio. E o ponto A e o ponto B, nós estamos falando de Mário Bittar e T9. Hoje, quando o Promenade estiver pronto, o pedestre, a partir do momento que ele atravessa a rua e cai na quadra do Promenade, na cabeça de quadra do Promenade, ele vai viver uma gentileza urbana. Ele vai viver um contexto que só o Promenade poderia proporcionar ali, que é toda a arquitetura dele. Ele vai passar por dentro de uma praça interna, né? Então assim, o cara não vai passar na calçada simplesmente, ele vai passar por dentro de uma praça interna, vai ver paisagismo, vai ver lojas com gastronomia, conveniência, e vai sair lá na T9. Então ele vai desconectar um pouco ali do mundo, né? Passando por esse Promenade. E o Promenade ele é composto por vamos falar 3 torres, eu falei 2 em pés e uma deitada, né? A torre Galeria, que está na Mário Bittar, virado para o Nascente.
são apartamentos de 265 e 185 metros. E a Torre Verso Emiliano, que é essa marca do Emiliano, que é o Verso, toda gerida pelo Emiliano, são apartamentos compactos de 1 quarto e 1 quarto mais escritório e a operação hoteleira. E embaixo, o mall gastronômico, né? Que eu falo que é a torre deitada ali, que é onde vai trazer ali essa gastronomia de altíssimo padrão, né? Vamos tentar aí marcas de fora que ainda não estão aqui em Goiânia. Então, uma curadoria do Emiliano, né, que abre bastante porta aí para a gente ter bons negócios. É o primeiro empreendimento imobiliário do Emiliano? Que eu já fiz até. Em São Paulo eu fiz um curso lá no hotel, ali que fica na Oscar Freire. E o do Rio que eu não. Mas eu nunca tinha visto assim um projeto imobiliário. O primeiro foi aonde? Em São Paulo, nos Jardins. Esse está entregando agora esse ano. O segundo que eles lançaram foi em Porto Alegre, na Nilo Peçanha. Não está pronto ainda, né? O de São Paulo já está agora pronto. Tá. O Danilo Peçanha, lá em Porto Alegre, está construindo. É fantástico esse projeto lá. Vale a pena aí dar um Google aí e colocar lá Verso Porto Alegre. Cara, um projeto maravilhoso. Diferenciado. E é o local também, né? O terceiro foi Goiânia, mas hoje já tem, Nordeste já vai lançar aí, não sei se é Salvador. Eles expandiram. Brasília já tem projeto, São Paulo tem um segundo projeto já que é lá no Parque Global, então já está expandindo. E ele traz é o que hoje o empreendimento novo traz, né? O que o público busca muita experiência, né? Que vai agregar ali. Experiência e serviço, né? E hoje, Diogo, para fazer tudo isso custa mais caro, né? Aí você tem que aumentar No começo, Goiânia, uma cidade ainda que até um tempo atrás o metro quadrado um dos mais baratos do Brasil, que vem mudando, né, por causa dos empreendimentos que têm agregado valor, principalmente esse ano. Mas até então, acho que ano passado a gente não tinha. Vocês lançaram lá que valor? Promenade? Promenade. Promenade nós quebramos lá a barreira dos 13 mil. Nós somos o primeiro que tivemos que quebrar essa barreira. Pois isso que eu queria trazer. Como que foi essa... Porque hoje, depois desse ano, já vieram algumas outras incorporadoras, trouxeram novos patamares, outros tipos de empreendimento, também de assinatura. Como que foi essa experiência? O público assustou ou só quando faz a imersão lá, mostrando, o pessoal sentiu e viu o valor? É justamente isso que você falou, talvez é o seguinte, cara, o preço de venda, ele é consequência do custo do negócio. Sim. Né? Ou o custo do negócio tem que ser consequência do preço de venda. Né? Então, quando a gente pega uma área daquela, com certeza ela é uma área mais cara. Sim. Quando você traz arquitetura de ponta, quando você traz gastronomia, quando você traz um complexo desse, acabamento, essas marcas, isso custa. Sim. Mas custa agregando valor. É diferente. Transfere o valor. E aí a gente enxergou que, de fato, a hora que a gente colocasse o preço final do metro quadrado, a gente já está quebrando barreiras mesmo. Por quê? Porque estava todo mundo vendendo ali a 10. Só que, por outro lado, inclusive a gente tinha lá a Jaule como sócia, que era empreendedora do Orion, a gente olhava para o Orion e o Orion já estava falando de 17 mil, 16 mil. Por que ele estava falando desse jeito lá? Porque lá era diferente. Lá agregava valor. Sim. Hoje o médico que paga uma sala lá no Orion, ele não está só pagando um imóvel, ele está pagando ali o endereço dele. Entendeu? Ele está consolidando ali, né, a conveniência, tudo. Então, a gente já observava que é o seguinte, empreendimentos que realmente tinham esse apelo, que realmente entregavam esse valor, o preço não era esse ofensor. Agora, se a gente viesse com uma coisa que não entregasse, de fato, tudo igual, esses valores, essas referências, o preço teria que ser mais barato. Sim. Então, a gente confiou muito que a gente conseguiria mostrar isso, tanto é que a gente fez o maior stand de vendas já feito até hoje aqui em Goiânia, né? A experiência do stand ali do Promenade, hoje todo mundo que entra lá não acredita que lá foi feito para demolir. Nós estamos falando de 1.200 metros quadrados de stand, com sala de imersão, com restaurante, com café, com galeria de arte, né? Com uma maquete que eu acho que também é a maior que tem feita hoje aqui em Goiânia, né? Então, justamente para a gente trazer, e no terreno que vai ser o prédio. Quer fazer isso uma central, em outro lugar, beleza, mas a gente queria mostrar ali, a gente queria que o cliente pisasse ali e entendesse o seguinte, esse terreno é único.
Isso aqui não vai ter outro. Entendeu? Não dá para replicar Sim. o Promenade. Entendeu? Exclusivo, né? É exclusivo, então ele precisava entender isso. E a gente conseguiu. Nós fizemos uma média lá de venda hoje, nós estamos a 13.600 de venda realizada, preço médio realizado. Hoje a tabela já está acima de 14, né? E tem recorrência de venda, então quer dizer que o cliente enxergou o valor. Sim. E aí eu acho que isso até, né, humildemente, eu acho que isso deu gás aí para as outras consultoras acreditar e já vir com 14, 15, 16. E aí você fala, cara, Diogo, então tá todo mundo rachando de ganhar dinheiro porque é isso mesmo. Não, cara, não tá, pelo contrário, as margens estão apertadíssimas. Só que bons produtos, em boas localizações, o preço dele tem que ser mais alto, porque senão não paga o custo. É porque ele entrega, né? E ele devolve para o cara que vai investir futuramente, a valorização é maior se ele for alugar. Então, assim, ele tem o valor agregado. Agora, quando você só fala sem a pessoa ver o valor... O bom né, imóvel ele é bom a qualquer momento. Ele não perde, ele não desvaloriza. Sim. Mas ele tem que ser bom. E não é bom para você não, ou para mim não. Ele tem que ser bom para todo mundo. Porque coisa boa, você pode mostrar para qualquer bobo que ele fala assim, é bom. Não precisa entender de mercado imobiliário. Não precisa entender de localização. Não precisa ser goiano. Entendeu? Tem aquela frase, né? Que eu acho que foi até o Caio lá que ele colocou. Não sei se é dele não, né? Deve ter replicado. Que é melhor você encontrar um bom imóvel a um bom preço do que um imóvel ruim e barato. Galinha morta. É galinha morta. Mas o imóvel às vezes não vai valorizar. Vai ser galinha morta a vida inteira. Vai ser galinha morta a vida inteira. Eu falo assim, né? Tem as cooperativas aí, beleza. Faz um preço de custo. Você pode pegar qualquer prédio cooperativa. Ele sempre vai ser mais barato. Sim. Fala, não, mas vai ser mais barato. Não tem adianta. Aquele estudo, entendeu? Né? Então, acho que assim, quebramos essa barreira, fomos aceitos. Sim. Né? Mas porque realmente o projeto entrega, não tem milagre. Você tem que provar o cliente hoje, talvez ele é muito mais habilidoso e entendedor do projeto, às vezes, do que o próprio corretor e o próprio incorporador, quase. Ele chega lá, porque às vezes o incorporador não foi conhecer todos os concorrentes dele igual o cliente andou. O cara já pesquisou tudo pela internet. O cara já pesquisou tudo. Se ele está sendo atendido por um bom corretor, o corretor também já deu todas as orientações para ele. Hoje o corretor está ali no mercado, cara, ele pode vender aqui, ele pode vender aqui, ele pode vender aqui. Se ele é bom de fato, ele vai pegar o cliente dele e vai esclarecer o que cada projeto tem, não é? Vai falar, olha, esse aqui tem esses preços, esse aqui tem esses preços. Se for pedir a opinião dele, ele pode falar, eu acho que esse aqui não está no preço. Então, o cliente chega lá para negociar, cara, PhD. Sim. Entendeu? Então, você vai enganar ele, falando, eu estou cobrando isso aqui porque tem uma assinatura. Não é isso. Tem um conjunto de valores de entrega que faz agregar esse preço e o cara entende que ele está pagando pelo que ele está levando. Sim. Né? Então, então ele já... Isso hoje está cada vez mais claro, né? O pessoal está entendendo. E cabe também o corretor, né, que está na venda final, saber mostrar isso, né? Porque se ele não... Hoje, Diogo, o que a gente vê os maiores desafios dos incorporadores são 3 pilares, né? Eu queria, assim, nesses 9 anos, o que você achou? Você já falou que resumiu muita coisa do seu desafio aí desde o começo. Hoje, você encontra desafio, talvez, para formar a área, no começo ali, né, nessa prospecção, que eu vejo hoje que você foi muito bem, vocês têm... A gente teve no último Meet, você já tem um land bank aí, já muito lançamento aí para os próximos anos. O desafio da construção e o desafio da venda. Hoje a construção, igual você falou, a margem está cada vez mais apertada, mão de obra muito difícil, subindo valor. O que você tem encontrado assim, de maior desafio em relação a isso? E a parte da venda? A WV Maldi hoje tem house? Não. Não. É só imobiliárias parceiras. Só imobiliárias e parceiras. O mercado. Isso. E você tem que ter um volume de vendas, né? Forte em relação. Hoje, nesses 9 anos, assim, qual que você mais encontra a dificuldade? Cara... Bom, acho que pelo que eu falei, vocês já viram que eu nasci debaixo da tempestade, né? A WV Maldi nasceu ali na tempestade mesmo. Então, assim, em cada momento, ou foi político mais sanitário, que é
problema da pandemia, né? Ou foi muita demanda, né? Onde tudo demais desequilibrado é problemático, então demanda demais é problemático, oferta demais é problemático. Então, assim, esses últimos 9 anos aí de WV Maldi, a gente teve desafio de todas as pontas. Agora, na venda lá, é a Rubiane, né? A Rubiane é nossa gerente comercial, né? E tem ali, nós temos os apresentadores de produto, né? Que os apresentadores, e tem qual que é eu esqueci o nome do que apresentou o meeting lá? O Marcos. O Marcos, ele é um consultor terceiro que fica em company ali, tá. né? Ele é um cara de bastante experiência, né? Ele veio ali de história ali de Opus, enfim, e ele está prestando esse serviço. A gente, para inclusive profissionalizar essa estrutura comercial, trouxe ele, né? Ele é um cara que atende ali poucas empresas e foca mesmo na empresa, então a gente trouxe ele justamente para estruturar isso aí. Hoje a Rubiane é a gerente, né? Ele ainda continua nessas consultorias ali com a gente, dando essas diretrizes junto comigo, né? E a gente pensa, né, em sempre estruturar mais essa área comercial, porque eu acredito muito, cara, assim, eu acho que o mercado, ele tem uma soberania muito grande em colocar o preço máximo de determinados produtos, entendeu? Então, cara, beleza, o Promenade entrega muita coisa? Entrega, mas ele tem um limite. Mais que aquilo o mercado não absorve. Sim. Né? Então, a gente tem que saber muito equilibrar isso, porque o preço de venda é quem coloca o mercado. E você equilibra isso no projeto e na construção. Então hoje eu enxergo como o maior desafio, não sei se é porque eu sou engenheiro civil, nosso DNA é da engenharia, né? Igual eu contei a história aqui, a gente lá, né? Eu, Vitor, Carol, todo mundo muito voltado para a obra, meu pai e tal. Então assim, eu acredito que o maior desafio da incorporadora, né? Seja ela que aqui no caso de Goiânia ela mesma constrói, ou seja aquela que terceiriza a construção, né? Que eu não vejo problema nisso, acho que beleza, tem bons construtores que podem fazer isso, mas o maior desafio é desenvolver bons projetos, no sentido técnico mesmo, né, em projetos inteligentes e conseguir fazer com uma produtividade, um custo e uma qualidade boa, cara, para você entregar um produto final condizente com o que você prometeu. Então, que seja comercial, né? Porque também não adianta você fazer um produto fodástico que não tem demanda, né? Bate no teto, o preço, a elasticidade dele é muito pequena. Então, assim, venda, você considera um desafio? Claro, vender sempre é desafiador, mas um bom produto no preço certo, no lugar certo, a consequência dele é a venda. Sim. Entendeu? Acho que assim... você pensar antes do que só pensar na estratégia de venda depois, né? Não existe produto que não vende. Existe produto fora do preço. Você já cansou de escutar isso, já? É minha, não é eu que inventei. Não existe coisa que não vende, existe coisa fora do preço. Sim. Então, independente do que entrega, seja na classe C ou no AAA, tem que estar encaixado no preço e tem que ter um bom propósito, um bom projeto, uma boa localização. Acho que assim, das áreas da WV Maldi, cara, eu participo ali diretamente na escolha delas, eu sempre tive não é só aquela máxima antiga de localização, isso é também, mas tem boas localizações que não tem visibilidade. E aí eu volto naquela outra frase pronta de que quem não é visto não é lembrado. Se você olhar as áreas da WV Maldi, qualquer uma, você vai ver que ela é em via larga de alto fluxo ou próximo de alguma avenida que passa e tem visibilidade. Então, você pegar o Uptown, a primeira, ela é no encontro da Avenida dos Alpes com a Avenida Veneza. Sim. Uma quadra inteira. O Sorro está na T8. O Maestro está na Rua 22, quase chegando na 9. Uma rua que interliga ali, passa ali no Celcinho, então uma rua de visibilidade. O Promenade, não precisa nem falar, está na cabeça de quadra. Na 15 com a T9, todo mundo que passa ali vê, né? O Entre Verdes, que foi o último lançamento nosso, né? Tá na Couto Magalhães, uma área de esquina, todo mundo passa ali e vê, né? A nossa central de decorados, que é o futuro lançamento, tá na T53 com a 9, visibilidade, né? A do 1008 tá na Leopoldo de Bulhões com vista
né, todo mundo que passa aqui, 1008 sabe, né, que está ali. Então, além de ser boas localizações, tem logística, tem acesso e tem visibilidade. Porque, beleza, você tem que fazer um bom produto, você tem uma localização boa, você tem que fazer um bom produto e você tem que precificar bem. Sim. Mas todo mundo só sabe disso se ver. E quando você está numa briga de concorrência, que todo mundo está brigando por um cliente, às vezes o que ele vê primeiro vai fazer, o que ele vê toda hora também, né? O que ele vê toda que hora, a jornada faz de compra, diferença lá, no subconsciente dele, que ele escolheu aquilo lá. Ele está vendo toda hora. Que a jornada de compra aí de 3 a 6 meses, né? Você está passando ali, vendo toda hora, tá martelando. É o primeiro passo. Então, assim, dito isso, partindo dessas escolhas de área que a gente tem, o que a gente tem que... Esse é um desafio, talvez seja até por isso que a gente não tem um big do Land Bank, que a gente não está aí com vontade de lançar 5 por ano, aquela maluquice, porque eu acho que para fazer um volume desse aí não tem testando de área boa. E a área boa, ela nasce de acordo com as regiões vão evoluindo. Às vezes a área de hoje ela é mais ou menos, mas daqui a 2 anos ela já é boa. Você tem que saber encontrar o momento certo para ela. Então, a gente tem isso, eu acho que isso aí é uma obrigação do incorporador de tentar escolher isso aí, saber encaixar isso. O produto, o preço, o mercado é que coloca. Você não tem muita elasticidade para mexer, então você tem que ter eficiência na hora de desenvolver um projeto, de trazer uma boa arquitetura, construir e ter, para te sobrar um resultado. Ninguém é entidade filantrópica, você quer ganhar uma grana naquilo ali, fazer e ter sua rentabilidade, né? Ter a viabilidade, né? Exato. E girar e vender. É isso. Com certeza. Maldi, uma pergunta que eu gosto de fazer aqui para todos que vêm. Hoje a gente já falou que muito de mercado, e Goiânia a gente vê um mercado muito aquecido, né? Principalmente aí do 2021 para cá. Como que você vê esse mercado extremamente concorrido, né? Você falou aqui que claro que você tem que ter estratégia de venda, preço, precificar, mas como que você vê o mercado de Goiânia como um todo? Por que Goiânia vive, hoje a gente está indo, saiu a notícia aí que eu acho que é o terceiro VGV do Brasil, né, em volume de venda, sendo que a gente não é uma das maiores cidades, mas não só a população de Goiânia, mas a gente vê muita gente de fora, investidores. Então, quem vê, até quem mora em Goiânia, a pessoa de fora, assusta ver o mercado muito acelerado. Como que você vê o porquê que esse mercado está desse jeito e como você vê nos próximos anos? Se continuaria acelerado nesse formato? Eu falo assim, o mercado imobiliário não é um reflexo dos últimos 3 anos, é dos últimos 30 anos. Goiânia é um adolescente, em vista das cidades aí, então uma criancinha, né? Sim. O que faz gerar consumo? Em qualquer circunstância. Gerar consumo não é você ser grande. Gerar consumo é você estar crescendo. Então é o seguinte, se o seu salário está aumentando, se você está ganhando dinheiro, você está consumindo. Às vezes o cara que já ganhou, que já está estável, ele consome muito menos do que o que está emergente, do que o que está crescendo. Né? Então, o nosso mercado, a pujança dele aqui de Goiânia, ela acontece porque Goiânia está crescendo. É claro isso. E por que Goiânia está crescendo? Por quê? Está numa fase de tempo, de idade de amadurecimento, né? Vamos beirar aí os 100 anos, porque nós temos uma economia ancorada também em agronegócio, que nos últimos 5 anos, né, mostrou a força, né, agregou valor, virou commodity mesmo, ancorado em dólar, então, né, mostrou que é o celeiro do mundo mesmo, né, e nós estamos centralizados nisso. Nós temos, né, localização geográfica para gerar crescimento, né? Outras cidades, outros estados estão vindo consumir aqui, né? Porque dá trabalho acabar de descer e ter que consumir lá em São Paulo, no sul. Então, se você puder parar no meio do caminho é melhor, né? O Brasil é um continente, né? Então isso é relevante. Sim. Distância é relevante no Brasil, né? Então, o mercado de Goiânia,
ele é muito promissor e vai continuar sendo. Isso aqui nem começou a crescer ainda. O norte do Brasil nem começou a se desenvolver. Qual que é a distância de desenvolvimento que o norte do Brasil está do sudeste e do sul? Vamos analisar isso. É infinitamente longe. Sim. Ainda tem muito para crescer. E vai crescer, vai desenvolver. Né? Às vezes com as políticas ruins demora mais, mas político passa, entra um bom, vai desenvolvendo. O brasileiro ele é resiliente, vai mesmo. Né? Então vai desenvolver. E Goiânia vai continuar estando inserida nisso aí. Ela não vai mudar de localização, ela vai continuar sendo estratégica, ela vai continuar tendo boas áreas do agronegócio, da indústria, né? E vai continuar se desenvolvendo. Eu acredito, né, plenamente nisso aí. Agora, tudo é oferta e demanda, e cíclico. O mercado imobiliário é cíclico. Então, mesmo que a cidade esteja crescendo, né, vai existir o ciclo de alta e de baixa, né? Mas a gente tem que estar na média, né? Eu acho que nós que empreendemos, né, quem vende, ele na natureza é assim. A natureza ali não tem o inverno, que às vezes você tem que segurar, gastar menos energia, se manter, porque depois vai chegar ali, né, o verão, você vai poder, né, gastar mais um pouco de energia. O negócio é a mesma coisa, é cíclico. Então, eu escuto às vezes algumas pessoas falando assim, porra, tá lançando demais, tem muita coisa, vai acabar com o mercado, vai colapsar. Cara, não vai colapsar, não vai acabar com o mercado, mas vai gerar um ciclo de muita oferta para uma demanda um pouco menor. E isso logo se equilibra. É normal. E a todos os momentos ali aparece oportunidade, né? Exato. Então, tem as oportunidades do ciclo alto e tem as oportunidades do ciclo baixo. Sim. É assim que funciona. Então, eu acredito, né, plenamente aí nesse desenvolvimento de Goiânia. Falo, se o mercado não é os últimos 3 anos, é os últimos 30 anos, e não vai ser os próximos 3 anos, vai ser os próximos 30 anos. Tá? Muita crescimento. Tem, né? Capacidade de crescimento, tem capacidade de pagamento. Tá? Então, vai continuar crescendo. Agora, temos que ter habilidades empresariais para saber sobreviver nessas fases. Né? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, com certeza. Total no mercado. Não, com certeza, eu também acredito. Todas as pessoas que vêm aqui, a gente vê Goiânia realmente uma cidade forte, qualidade de vida, atrai muita gente de fora, uma cidade próspera e um mercado extremamente qualificado. Tanto dos incorporadores, você vê Goiânia hoje, não perde nada para São Paulo, Rio, quando você entra em stand de venda, acabamento, nos empreendimentos, né? Então, o mercado imobiliário bem avançado. Você vê mesmo aí que você vê um monte de empresa goiana que está indo para fora e está dando certo. E você já viu um monte de empresa de fora que veio para Goiânia e não dá certo, né? Então, o mercado aqui é extremamente qualificado. Isso tanto na área de incorporadores e hoje também que vem mudando aí na área também de imobiliárias, corretores, né? Cada vez mais você vê pessoas de outras profissões virando corretores de imóveis. Exatamente. Então você vê que é uma área desafiadora, mas extremamente rentável para quem sabe trabalhar bem, né? Sim, com certeza. Oportunidade sempre. Sim. A gente já passou aqui já de 1 hora, Diogo. O papo foi bom. Mas eu queria fechar aqui com uma pergunta. Como que é o posicionamento estratégico de vocês? Como que a WV Maldi é uma empresa muito nova, né, para a área de corporação, são 9 anos, mas você está num mercado aí que é empresa de 40, 50 anos, né? Já está na segunda, terceira geração. Vocês pensam em consolidar no mercado alto padrão, de sempre um posicionamento novo, trazer novidades, que expandir de Goiânia, sair de Goiânia e para mudar de vertical para horizontal, assim, deixa como que vocês pensam aí para os próximos anos? Certo, eu acho que primeiro em questão de perenidade, tempo, a gente tem 9 anos, mas eu falo muito assim, apesar de 9 anos, nós estamos na segunda geração, né? Quando eu comecei a empresa, né, meus irmãos não estavam nela, mas logo depois a gente teve um contexto familiar onde todo mundo focou na empresa. Sim. E hoje somos todos sócios lá e estamos na operação, exceto meu pai que
já preferiu aí aposentar e, enfim, está mais um conselho consultivo, né? Sim. Mas eu, Vitor e a Carol, nós estamos lá direto na operação e nós nos juntamos ali, todo mundo, a família, todo o foco e o esforço para ser de curto prazo, né? Então, realmente continuar escrevendo aí essa história, né, de construção, de negócio, de responsabilidade, né, de foco, que foi o que a gente foi criado vendo, né? Então, o objetivo da WV Maldi, ela é muito perene, é de ser muito perene, de continuar aí 10, 20, 30, 40, que a gente consiga ter essa habilidade aí que meu pai teve de formar engenheiro também e fazer uma terceira geração, né? E com um posicionamento muito voltado, a gente está no médio alto padrão hoje, né? Eu entendo assim que é onde a gente consegue realmente mostrar a nossa performance, onde a gente consegue trazer ali as nossas boas ideias, a botar em prática inovações, a entregar qualidade construtiva, né? Eu vejo assim, nada contra empresas que fazem aí os Minha Casa Minha Vida e tal, acho que é um mercado maravilhoso, né? Tem o seu cunho social, tudo, mas eu vejo que às vezes assim, sacrifica muito qualidade, sacrifica muito inovação para cumprir preço e acaba entregando um produto ruim, né? E quem está do outro lado ali aceita porque não tem outra opção. Sim. Entendeu? Então a gente entende que esse posicionamento AB, né, a gente consegue botar em prática todas essas virtudes aí que a gente acredita, né, e trazer essa eficiência. Então, o posicionamento nosso é esse, né, é nessa linha e de longo prazo, né, mas não vou dizer que nunca que dessa água não beberei, nós somos de negócio, né, nós estamos no Brasil e no Brasil até o passado é incerto, então a gente tem que estar se adequando sempre, né, e se um dia, enfim, precisar, quem mas sabe a sempre gente está buscando, né? Inovação e coisas melhores. Sempre igual buscando. O empreendimento de vocês aqui no setor Pedro Ludovico, Entre Verdes, né? Isso. Vocês já trouxeram, que não numa região, setor Pedro é secundário, apesar de ser muito bem localizado, né? Mas não é um bairro que é considerado talvez um alto padrão, né? Vocês trouxeram aí 1, 2 e 3 quartos aí com alguns diferenciais, sim, aquecimento de ducha, a gás, trouxemos, que talvez a gente já não tinha visto na região. Trouxemos, né? Redes frigorígenas instaladas já em todos os ambientes. Fala, pô, mas médio padrão é só na suíte e na sala. Não, o cara tem condição disso. E outra coisa, se ele tiver o dia de comprar o ar, ele tem que comprar o ar e tem que estar preparado. Não é quebrar a casa dele inteira para botar um ar-condicionado. Então, assim, e esses dias outra vez eu ouvi uma coisa de uma pessoa, né? Do corretor, e eu achei interessante, cara. A gente, quando começou a desenvolver lá o Pedro Ludovico, a gente queria trazer essas inovações, qualidade no projeto e tal, mas a gente entendia que era um médio padrão, né? Lá atrás a gente pensava nisso e tal, e o produto foi tomando forma, a área boa, a cidade desenvolvendo, e eu falei, cara, o Entre Verdes, ele é um produto que está no médio alto já, e o Pedro Ludovico vai bombar. O Pedro Ludovico está entre o Bela Vista, o Bueno, o Marista, o Oeste, no sentido Jardim Goiás e Alphaville e Jardins, que é o vetor de crescimento da cidade. Então isso aqui vai bombar. Então a gente tem que caprichar nesse projeto aqui, porque no longo prazo ele tem que destacar. E aí eu acho que a gente conseguiu, porque houve um feedback o seguinte, um cliente que estava comprando um apartamento de uma outra construtora, né, muito próximo ali, mas mais perto do Areião, que já era Marista, virou para o corretor e falou assim, cara, eu queria que você me apresentasse esse alto padrão que está sendo lançado lá no Pedro Ludovico, que é assim, o primeiro alto padrão mesmo do Pedro Ludovico, eu quero ir lá conhecer. E o corretor levou, e eu estava lá na central e atendi o cara falou, cara, legal a ideia de vocês de trazer um alto padrão mesmo para o Pedro Ludovico. Eu fiquei escutando e falei, cara, a percepção que está tendo, e é isso mesmo. A gente fica querendo, tá lá, realmente nós subimos a régua da região. Não tinha aquilo lá, né? Então a gente não pode, a gente tem que assumir que, lógico que os altíssimos padrões aí de setor oeste, Marista, Jardim Goiás, tem suas relevâncias a mais ali de projeto e tal, mas para a região de fato a gente trouxe um alto padrão, a gente subiu a régua, então acho que esse é um posicionamento legal nosso, sabe? Assim, e quando foi lançado o Uptown,
a gente também trouxe esse conceito ali de ser o alto Pra padrão região, dali. né? Para a região, o Uptown era o alto padrão. Sim. Porque a comparação era o Eldorado. Entendeu? A comparação era produto Minha Casa Minha Vida. A gente trouxe um produto que não era pagamento de Minha Casa Minha Vida. Era um plano normal, 30% até as chaves e tal. O cara, então, a gente subiu a régua da região. Então, talvez esse seja nosso posicionamento de independente da região que a gente está, a gente faz o melhor. Né? A gente tenta entregar o melhor, com boas ideias, com qualidade. Então, acho que é esse o posicionamento da WV Maldi. Com certeza. E tem já alguma ideia de spoiler do... Vocês vão lançar ali em frente ao 1008, né? Ano? 1008. É esse ano ou ano que vem? Ano que vem. Ano que vem, né? Deus quiser, ano que vem tá. Muito bom. Sai do forno. Diogo, agradecer muito a sua presença, por estar compartilhando em toda a sua história. Eu acho que agregou muito aqui para quem ouviu, né? Já trouxe alguns insights, ideias para quem está no mercado imobiliário vivendo. E o propósito é esse, tá? Compartilhando histórias, informações, conhecimento, para que possa estar cada vez mais. O mercado imobiliário muda muito rápido e quanto mais a gente tem informação, quanto mais a gente dedica, a gente consegue performar mais. Legal. Então, obrigado aí pela presença e seja bem-vindo toda vez aqui, volte mais. Eu que agradeço. E vamos fortalecer nossas parcerias. Vocês também, obrigado, parabéns pela iniciativa, eu já acompanhava o podcast, né? Então, muito legal, é bom esses bate-papos, cara. Eu falei isso aqui, é com conversa que a gente consegue né, colocar as ideias em ordem e ter novas ideias. Então, assim, isso aqui é muito bom, a gente vai, né, eu vou falando aqui, parece que eu vou pensando, assim, parece que eu falei isso e se eu fizer isso agora, hein? Então, assim, a gente vai criando também, então parabéns pela iniciativa, obrigado por ter convidado. Né, para dar a oportunidade de a gente compartilhar um pouco da história e fica o convite para vocês para irem lá na nossa central, a gente tomar um café lá, fazer alguma coisa bacana e vender apartamento. Com certeza. Tá Valeu. bom? Obrigado.